Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, trazendo mais vídeo pro canal. Depois de um tempo aí, fora, voltei e o tema de hoje são os 5 piores transportes públicos do Rio de Janeiro. Então desde já peço que você se inscreva, deixe o like, sininho, comente e compartilhe. E vamos começar. Eu vou fazer um tópico aqui, né, do menos pior para o pior. Então eu vou do quinto, que é o menos pior, para o primeiro, que é o pior de todos, na minha opinião, tá? Então, eu vou deixar de fora o transporte da barca, porque é um transporte meio que atípico, porque não faz parte de boa parte das pessoas que trabalham e moram no Rio de Janeiro. Óbvio que tem gente que vai, enfim, pegar para ir para o centro do Rio, ir para a Zona Norte, e aí tem gente que vai pegar para São Gonçalo, Itaboraí e por aí vai. Mas o foco aqui são esses transportes mais terrestres, por assim dizer. Então, sem mais delongas, em quinto lugar, vai para o metrô. O metrô, ele é um transporte rápido. Esse é meus prós, assim. Esses são os meus prós, porque ele tem um intervalo aí de mais ou menos 3 minutos, de 3 a 5 minutos, então é um intervalo relativamente bom, né, nesse sentido. É um transporte também que é rápido, porque dependendo de onde você for, ou de qual estação você quer chegar, é um transporte que vai te levar mais rápido do que um carro, do que uma moto. E também não tem trânsito, né? Exatamente por causa disso. Os contras é que é um transporte que lota muito. Então, se tiver algum problema nos trilhos, como acontece direto de alguém se churrascar no trilho do trem, do metrô, no caso, trem, metrô, nesse sentido, né? É a mesma coisa. Aí vai atrasar, ou enfim, algum cabo arrebenta, ou dá algum problema, falta de energia, aí atrapalha. O intervalo se torna maior e aí lota, né? Mas em si ele já é lotado todos os dias que já pegou ali no final ponto final ali da Pavuna, né? Sabe o que eu tô falando aí e é muito cheio mesmo. Um outro contra é a questão da passagem, tá 7,50 a passagem. Se você não tiver o Rio Card ou algum tipo de benefício que diminua a passagem que você tá pagando, né, você vai ter que pagar para ir para voltar R$ 15, né? Então esse também é um contra aí que pesa no bolso. Quarto lugar vai para ônibus. O ônibus em si, ele tem vários problemas aqui no Rio de Janeiro, porque ele funciona diferente dos outros estados. Por exemplo, se você pegar um ônibus de São Paulo, é um ônibus com ar-condicionado, um ônibus um pouco maior, né, questão de espaço, aquela coisa toda. Só que o Rio de Janeiro em si é um formigueiro, que tem muita, mas muita gente. Eu acho que só perde para São Paulo. Só que São Paulo, você tem mais linhas de trem e de metrô e mais ônibus, enquanto que no Rio de Janeiro essa situação é mais precária. Então, quando você vai pegar um ônibus, dependendo do dia, vamos supor que seja aqueles dias de verão, sabe? Seja de final de ano ou seja de início de ano, em que tá Rio 40 graus. Aí você vai pegar e lota, né? E tá um calor insuportável que você começa a respirar quente, né? Deu uma transpiração um pouco mais intensa porque você está respirando o mesmo ar da pessoa que tá ali no ônibus junto com você. E além do fato de ter gente fedendo dentro do ônibus, ter gente se toda suada, né, grudando em você e, enfim, sem nenhuma necessidade disso, né? Mas infelizmente essa é a grande realidade de quem pega o ônibus no Rio de Janeiro. Além do fato de que já vi casos, né, de lugares aí onde as pessoas elas passaram mal, né, nos ônibus aí, porque não foi só por causa do calor e da lotação, mas também por conta de ficar muito tempo parado, né, a pessoa sem comer, sem poder ir no banheiro, a pessoa acabava se borrando nas calças, se mijando, porque eu tava passando por essa necessidade aí, né, que demorava tanto e não chegava ao destino que a pessoa acabou não se aguentando, né. Então aqui é bem complicado, o bagulho é pesado aqui no Rio de Janeiro. Terceiro lugar é para BRT. BRT é parecido com o ônibus, só que um pouquinho maior e tem uma ligação entre as linhas
da Zona Oeste, Zona Norte e Zona Sul, se eu não me engano. Posso estar enganado se tiver uma outra parte aí do Rio de Janeiro, né? Que eu não sou muito afinado nesse assunto, mas já peguei BRT já, na época que eu ia pro Senai. E cara, assim, parece que BRT tá sempre lotado, não importa qual horário. Né? Você vai pegar no horário de manhã, vai estar lotado. De tarde vai estar lotado. No horário de meio-dia vai estar lotado. De noite vai estar lotado. Então é um transporte também bem tenebroso, por assim dizer. E além disso, o BRT há um tempo atrás, não que tenha sido uma maravilha a diferença que está agora, porque o problema ainda continua sendo a lotação. E acho que isso é visível, né? Isso não é só uma questão de opinião. Mas um tempo atrás, o BRT ele tava com problema nas portas, porque as portas não fechavam, ou porque não tinha simplesmente, por causa do vandalismo das pessoas. Eles iam lá e quebravam as portas, mas o perigo também de você ficar exposto ali na frente da porta do BRT e de você cair, como já aconteceu também, casos de pessoas terem caído do BRT porque o motorista foi dar uma freada brusca. E a culpa não é do motorista, né? Ele vai fazer o quê? Infelizmente, a grande realidade é essa. E se fosse um outro caso, né, como acontece muito na Zona Sul, em Copacabana ali, né, daquelas favelinhas que estão em volta ali na Zona Sul, de muitos favelados, farofeiros, o que que eles fazem? E aqueles trombadinhas também, né? Eles vão fazer arrastar na praia. Eles sobem nesses ônibus assim, nos ônibus mais convencionais, e fazem uma arruaça, né? Então, o que que o motorista vai fazer nesse momento? O cara não pode fazer nada, né? A não ser esperar e pedir para Deus para levar todo mundo embora daquele ônibus, né? Mas a vida do motorista de um ônibus é sofrida, seja na Zona Norte, na Zona Sul, na Zona Oeste, por aí vai. Segundo lugar vai para trem, né? Principalmente o ramal de Belford Roxo, que é um ramal assim amaldiçoado, porque cara, passa por extrações como Jacarezinho e também o Mercado de Madureira, que tem muito cracudo ali. Ali já passei por situações assim, onde eu tinha que pegar o trem e aí tinha um cracudo jogando pedra no trem. Além das guerras que existem também entre facções que passam pelas linhas ali de Costa Barros, né? Então você vai ver isso muito frequentemente. Os outros ramais, eu acho que tem até um intervalo inferior ao intervalo desse de Belford Roxo, mas ainda assim o trem é um transporte ainda que lota bastante, é um transporte que deveria integrar outras regiões como o metrô para poder agilizar e melhorar a vida das pessoas, mas infelizmente a gente vê que é um descaso com a população e vai continuar desse jeito, né? Não tem jeito. O meu conselho é que você tire logo a sua carteira. E em primeiro lugar vai para a van, né? A van para mim é sem dúvida nenhuma bem a distância dos outros transportes, é o pior transporte que tem. Porque van não deveria nem ser um transporte, porque ela é algo terceirizado, né? Um transporte alternativo. Então ela não deveria se qualificar como um transporte em si, público. Deveria ser algo mais particular, como acontece com os times de futebol, com pessoas aí famosas que usam a van para poder se locomover, mas não com passageiros, né, com trabalhadores. E é um transporte mais apertado do que o ônibus. Dependendo da van que você for pegar, vai ser quente também. E a janela vai estar emperrada, na mesma situação do ônibus. O motorista muitas das vezes não vai parar onde você está pedindo, vai te tratar mal. E também vai ter muita gente querendo, tipo assim, brigar com você porque você tá sentado em algum lugar e aquela pessoa quer que você fique em pé, mesmo com a van lotada, né? Vai entender. E acho que a melhor maneira de sobreviver à van, eu falo por experiência própria, é você sentar do lado do motorista para não ter caô. Porque na maioria das vezes o problema pode ser resolvido simplesmente porque você sentou lá na frente com o motorista e você não vai ficar com aquele problema de
E se eu errar aqui errar aqui o ponto e soltar no lugar errado, né? Então é sempre bom, importante sair de casa, sair cedo para poder pegar a van e você ter uma visão privilegiada para não encontrar esses problemas, né? E além disso, as vans lotadas elas também podem causar acidentes, né? Como já aconteceu de vans tombarem em plena pista, né? Isso acontece. Mas então é isso, pessoal. Aconselho que vocês tirem a carteira de vocês, que vocês, enfim, busquem outras alternativas. Esse é o vídeo de hoje, eu queria dar minha opinião. Era um vídeo mais curto. Então, peço que vocês se inscrevam, deixem o like, sininho, comentem, compartilhem e até a próxima.